Olá pessoal, meu nome é Cláudio, seja bem-vindo ao meu canal. Quero estar trazendo para vocês um conteúdo um pouco diferente do que eu costumo trazer para vocês. Vou estar repostando, na verdade, 3 vídeos sobre administração e gestão do tempo que eu tenho publicado no meu outro canal de mentoria e consultoria empresarial para pequenas empresas, empreendedores, para as pessoas que querem se desenvolver profissionalmente e individualmente. Esses vídeos fazem parte, então, de um projeto que eu tenho em paralelo a esse canal. Eu também estou preparando aqui alguns outros vídeos, só que como eles não ficaram prontos, está demorando mais do que eu gostaria, então eu vou trazer já esses que eu já fiz lá, para que vocês também conheçam um pouco do meu trabalho que eu desenvolvo na área de mentoria, tá certo? Então são 3 vídeos aí que você vai estar vendo sobre administração e gestão do tempo. Obrigado pela atenção, um abraço, a gente se vê por aí. Olá pessoal, hoje a gente vai começar finalmente a conversar um pouquinho, dialogar sobre o tempo, os impactos que o tempo tem na nossa vida. E como que anda o teu tempo? É a primeira pergunta que eu faço. Você tem tido tempo para se organizar, para realizar suas tarefas? Ou você tem se consumido pelas urgências que a vida moderna lhe impõe? Então vamos conversar um pouquinho, são pequenos vídeos curtos de algumas dicas de como a gente pode administrar melhor o nosso tempo. Pretendo fazer 3 ou 4 vídeos mais ou menos para a gente ter esse nosso primeiro contato com a administração de tempo. Então vamos lá, a primeira questão que eu gosto de falar é que uma boa gestão do tempo, ela exige prioritariamente uma definição clara do rumo que você quer dar para a sua vida, para que você alcance seus objetivos, alcance suas metas, para que você desenvolva a sua carreira. Então isso tem que estar bem claro para que você possa, num espaço de tempo, realizar aquilo que você se propõe. Isso, eventualmente, claro, vai depender, vai fazer com que você desenvolva também um planejamento para que esses objetivos ocorram. Um planejamento, ele obviamente vai ocorrer dentro de uma escala de tempo, num período temporal, seja de dias, semana, meses ou ano. Mas o importante é você saber aonde você quer chegar e planejar de que formas, quais são os steps, quais são os passos que você dará para alcançar esse objetivo ao longo de uma determinada linha do tempo. O que que a gente espera? O que que a gente espera é quando nós conseguimos planejar melhor e administrar melhor o nosso tempo. A gente espera que os dias sejam menos desgastantes. Esperamos que os compromissos sejam respeitados, que as tarefas sejam realizadas no prazo programado, que as metas e objetivos alcançados sejam feitas com serenidade e o convívio saudável com a família é resultado de uma boa administração do tempo, sem os atropelos. Só reforçando então essas questões de você conseguir planejar bem o seu tempo, é claro, vai ser e você terá dias menos estressantes, dias mais dentro do controlável, dentro do possível, caso não ocorra nenhuma contingência que o faça sair dos seus planos. Isso é importante e principalmente quando nós estamos envolvidos em tarefas de administração, isso é importante porque os nossos compromissos serão então respeitados. As tarefas elas vão ser realizadas dentro do prazo também. Porque é importante isso numa organização e ou mesmo você sendo autônomo, quando você consegue fazer com que seus compromissos sejam respeitados, você também ganha confiança. Você se sente melhor, mas também o teu cliente ou a pessoa a qual você presta um determinado serviço, ela confia mais em você e eventualmente as chances de te chamar novamente para realizar uma tarefa são grandes. Hoje em dia nós vivemos bastante tempo e viver mais tempo requer uma maior motivação também para nós realizarmos as nossas tarefas. Afinal, nós vivemos em tempos de uma angústia permanente por não conseguirmos absorver tanto volume de informações que vem ao nosso redor, que vem ao nosso encontro. Eu, por natureza, sou uma pessoa que gosta de ler, gosta de buscar informações. Isso me consome.
ainda mais nos dias de hoje, né, que você tem acesso a várias informações. Então é necessário filtrar e, digamos que, pegar somente as informações que são mais relevantes, filtrar aquelas que são realmente importantes. Quando nós sofremos essa inundação de informações, muitas vezes a gente acaba deixando de lado algumas atividades que nos são caras, como, por exemplo, estar com a família. A gente fica muitas vezes entretido em notícias ou em bate-papo, em chats nas redes sociais, a gente esquece da família. Sobra pouco tempo para os filhos, sobra pouco tempo para a esposa ou para o esposo. Também nós deixamos muitas vezes, ou algumas vezes, de cuidar da nossa alimentação. A gente come com pressa, se alimenta com pressa, não sente mais o prazer e o sabor de uma boa comida, de um odor, de um cheiro de um delicioso café, por exemplo. E dos nossos exercícios físicos, aquilo que nos mantém saudáveis. Por isso que é importante a gente ter bem claro como nós podemos repartir o nosso dia de tal forma que as atividades sejam escalonadas e sejam adequadas para a nossa realidade, como a gente já viu no primeiro vídeo. O importante é definir prioridades. Isso exige que você conheça muito bem a si e o que deverá ser executado, qual a tarefa que deverá ser posta em prática. As atividades atuais que tomam seu tempo estão contribuindo para que você atinja seus sonhos e objetivos? Aquilo que você faz hoje, ele ajuda você a alcançar as suas metas? Ajuda você a alcançar os seus sonhos? Ou está se tornando um obstáculo? Você está se tornando um fardo pesado para que você não alcance seu objetivo? Eu lembrei agora da capa do livro O Peregrino, que ele carrega uma mochila. Essa mochila ela pode estar pesada ou pode estar leve. Ele tem o objetivo de chegar na cidade eterna. Como analogia, serve para você. Você tem o objetivo de alcançar uma meta, mas aquilo que você está carregando está te atrapalhando? O tempo que você tem está te ajudando? Ou você está usando o tempo de uma maneira inadequada e assim dificultando para que você não alcance a sua meta? Muitas coisas ao seu redor estão desviando o teu foco e você não consegue ver com clareza mais o seu objetivo. Então, é importante e essencial definir realmente aquilo que é importante, aquilo que é fundamental para que você alcance o sucesso. Ter foco nas atividades. Focar significa que você está concentrado naquilo que você está fazendo com um objetivo bem claro. É como você pegasse uma lupa e focasse em algo para ver o que está acontecendo. É como você pegar um foco e ir adiante. Fazer uma boa combinação entre o que deseja para a vida, o que pretende dar à sociedade e a sua atividade profissional. Ter um equilíbrio. Nós vivemos, é claro, se você exerce alguma profissão, você tem seu trabalho, mas você volta para casa e você tem sua vida social. Seja às vezes na escola, às vezes num curso, às vezes na academia, eventualmente numa comunidade de fé, numa igreja, ou enfim, qualquer outra reunião social. E todas essas atividades requerem e demandam do seu tempo. Por isso é importante você ter sabedoria para lidar com isso, fazer uma combinação que o torne prazeroso a sua vida diária. Dar o melhor de si na execução de suas atividades. Ser eficaz, ser eficiente, ser produtivo naquilo que você está fazendo vai te poupar tempo, vai tornar o tempo mais produtivo, com certeza. Não se deixe levar também pela ansiedade. Nós vivemos uma pandemia, pandemia, não sei se é o termo, mas nós vivemos numa sociedade onde que a ansiedade ela tem se tornado bastante comum. E as pessoas acabam, então, tomando remédios para controlar a ansiedade. A ansiedade é você querer que algo aconteça para além do seu tempo, para antecipar, muitas vezes, uma situação que ainda não ocorreu e que talvez nem ocorra. E você fica ansioso para que determinada fato aconteça, determinada coisa seja feita, ou fica esperando que algo surja para que, então, essa ansiedade ela seja eliminada.
Nós vimos até agora, portanto, essa questão do início de uma administração do tempo eficaz, nós definimos as prioridades e agora a gente vai ver alguns maus hábitos que impactam na administração do nosso tempo. Os maus hábitos, eles geram angústia, frustração, sensação que tudo é trabalho, aproveitando mal o tempo. Mau hábitos como procrastinar, por exemplo, é aquilo que você deixa de fazer mesmo que podendo fazer naquele momento. É uma atividade que você deveria estar realizando e que você deixa para um dia seguinte, por exemplo. Você está procrastinando. Você está adiando algo que poderia ser feito naquele momento. Eu aprendi a não ser procrastinador, porque isso acaba se tornando um hábito de vida. Você não sendo mais procrastinador, você consegue administrar melhor o seu tempo, consegue viver com mais leveza. E você vai ver como isso também te deixa mais produtivo naquilo que você faz e ter tempo para atividades também, outras atividades prazerosas que senão você não acaba fazendo. Ao procrastinar, pode ser que as coisas começam a se acumular, as atividades começam a acumular. E aquilo que era importante, que você conseguiria administrar de uma maneira saudável, salutar, acaba se tornando urgente, porque você começa a acumular demandas, tarefas que eram para ser feitas anteriormente e vão se sobrepondo, e acaba tudo se tornando urgente na sua vida. Isso a gente vai ver mais para frente como administrar também essas questões do importante, do urgente e do circunstancial. Os maus hábitos, eles geram conforto só a curto prazo ou por algumas horas. O problema ele continuará lá, esperando por você para ser solucionado. Aprenda a simplificar o que for possível. Torne fácil as coisas. Tem uma frase de um amigo meu que diz, que é o contrário, tá? Mas é para ser irônico mesmo. Por que simplificar se dá para complicar? É interessante isso. Então, às vezes, a gente complica coisas que são fáceis de se resolver ou fáceis de se fazer, e a gente acaba criando burocracias, é, atrasando trabalhos, atrasando projetos, procrastinando, e as coisas vão se complicando. E a gente precisa, é claro, ter atenção ao imprevisto. Como é um imprevisto, a gente não tem aquela certeza de que vai acontecer, mas a gente, em administração, a gente trabalha com situações de crise, de previsões, de antecipações, de cenários que podem dar errado em determinada situação, determinada atividade, determinada tarefa. Então, a gente não controla o imprevisto, mas a gente pode fazer mecanismos de prevenção, de contingência, para que quando ocorram, se ocorrer, a gente consiga lidar ele com a maneira mais rápida possível. Então, essas questões do imprevisto são perguntas que a gente faz em áreas de manutenção e de previsão de cenários, por exemplo, sobre, se isso acontecer, então faça isso. Se isso acontecer, por que vai acontecer isso? Quais são as possíveis causas que determinada situação pode ocorrer? E a gente procura dirimir, procura evitar que uma série de conjunto de situações possam ocasionar alguma situação. E caso essa situação negativa ocorra, o que fazer então para mitigar os danos causados? Isso é bem legal, bem bacana, trabalhar com cenários futuros. E por último, no vídeo de hoje, nós queremos dar algumas dicas para você traçar uma estratégia para que você administre melhor o seu tempo. Saiba, portanto, delegar tarefas. Delegar tarefas é uma arte, mas também eu diria que você precisa aprender a delegar tarefas. Às vezes a gente é centralizador nas nossas decisões. A gente gosta de ter tudo nas nossas mãos. A gente quer decidir, a gente quer tomar essas decisões como um referencial para o nosso ego. Mas no mundo moderno, e isso é saudável para você também, a gente precisa aprender a delegar e precisa se soltar. Delegar, portanto, é você dar autoridade a outra pessoa para que ela execute uma tarefa da mesma maneira a qual você o faria. É você demonstrar confiança no trabalho de alguém para fazer algo que
eventualmente você achava que só você teria essa capacidade, mas para o bem da tua saúde mental e para um bom gerenciamento do teu tempo e para que a organização na qual você trabalha, por exemplo, ela se desenvolva, ela cresça com maturidade, é fundamental você delegar. E assim, a pessoa que também estará fazendo essas atividades estará amadurecendo, estará ganhando mais confiança sua e da organização. É claro que o delegar não é simplesmente deixar por conta, é que você vai estar supervisionando de uma maneira ou de outra o trabalho que ela está fazendo. Contudo, quanto mais tempo ela fazer essa atividade delegada, maior é eu diria, autonomia que ela terá para continuar a fazendo as coisas. E assim, delegar é algo muito importante para que você mesmo tenha a possibilidade de deixar os outros ter responsabilidade e autonomia para fazer as coisas na sua organização. Esteja disposto a ouvir. Hoje em dia tem muito essa questão da escutatória, né? Acho que tem até um livro que fala sobre isso. A gente fala muito, muitas vezes, e de muita maneira, mas é importante a gente ter também a capacidade de ouvir o que o outro diz. E na administração do tempo, isso é fundamental, porque ao escutar, ter um feedback das pessoas que estão ao teu redor, ter um feedback dos stakeholders, facilita você tomar as decisões. E uma vez que você toma as decisões com maior facilidade, com maior assertividade, evidentemente que o tempo para que as coisas aconteçam será menor, né? Aprenda a dizer não, sem sentir culpa por isso. A gente não precisa dizer sim para tudo. Lido com trabalho voluntário e muitas vezes a gente tem essa dificuldade de estar dizendo não. Mas a gente precisa também aprender a dizer não. Não dá para dizer sim para tudo. Então, ouse e diga não quando é necessário. Porque se você dizer sim para tudo aquilo que te pedirem para fazer, logo você não vai ter tempo para você. Isso é fato também. Seja organizado. O caos não é um bom aliado. A gente fala, antigamente eu aprendi o programa 5S, né? Então, se as coisas estão organizadas, ordenadas, no seu devido lugar, fica mais fácil para a gente administrar o nosso tempo também. A gente não vai perder tempo procurando coisas, procurando papéis, procurando um objeto, porque as coisas estão no seu devido lugar, na sua devida ordem. E isso nos poupa tempo. Então, essa questão de ser organizado ajuda-nos também a organizar o nosso tempo. Prefiro chegar mais cedo ao lugar de trabalho do que sair mais tarde. Ao chegar mais cedo, você já ajeita as coisas, já prepara tudo, já deixa tudo organizado para que você planeje melhor o seu dia. De fato, é melhor você chegar cedo do que ficar até mais tarde, tentando resolver as coisas que não foram bem organizadas no início do seu dia. Ocupe-se apenas com atividades que sejam realmente importantes no período no qual precisa realizar algum objetivo. Então, foque na atividade principal. A gente precisa aprender também a entender o que é principal no meu dia a dia, aquilo que eu determinei de fazer. Então, eu foco naquilo para fazer aquela atividade e não ficar disperso em outras situações. E não adie as tomadas de decisões. Novamente, não procrastinar. Acredito eu que no vídeo de hoje, uma das questões mais fundamentais que a gente viu é que a gente deve não procrastinar, evitar procrastinar, é tomar as decisões e fazer acontecer. Tem uma atividade para fazer? Faça. Tem o tempo disponível para fazer essa atividade? Faça. Não deixe para fazer amanhã. Administrando seu tempo assim, vai te poupar de muitos problemas, com certeza. A gente fica por aqui no vídeo de hoje. Agradeço a tua atenção. No próximo vídeo a gente conversa mais um pouquinho sobre a administração do tempo, tríade do tempo e outras coisinhas mais. Um abraço e até lá.